Now you can tell by the way I use my walk, I'm always ready, no time to talk. Hoje à noite, de dia, de madrugada, de tarde, eu não sei quando está assistindo esse vídeo, nós vamos conversar sobre a Era Vargas. É um período político na história do Brasil que compreende 1930 a 1945. O Vargas voltou ao poder em 51, ficou até 54, cometeu suicídio, mas esse governo fica para uma próxima aula. O intervalo que nós vamos abranger hoje são esses 15 anos, de 30 a 45. Começando pela pessoa de Getúlio Vargas. Quem é esse gaúcho astuto de São Borja que acabou liderando um movimento que depôs o governo de Washington Luiz em 1930 e deflagrou em diversos momentos governos e personalizados na sua pessoa. Então nós vamos aprender que Getúlio Vargas, antes de mais nada, é um negociador, uma raposa por definição. Nós começamos a conversar sobre Getúlio Vargas a partir da análise da Primeira República Brasileira, uma república baseada em oligarquias e em elites estaduais, principalmente de São Paulo e de Minas Gerais, que vão delimitar a política brasileira como um todo. Então, quando a monarquia termina, em 1889, com a proclamação da República, nós temos a República da Espada, uma breve república de 5 anos, e posteriormente uma república baseada nas oligarquias de estados que tinham mais representatividade nesse parlamento, agora republicano, e também poder econômico. O poder de São Paulo advém da economia cafeeira do Brasil, agroexportadora, e o poder de Minas nessa política do café com leite advém da população. Então a representatividade no parlamento é muito maior, dado o nosso sistema democrático representativo proporcional. Ou seja, São Paulo e Minas Gerais são os grandes delimitadores e quem dá as cartas nessa República Café com Leite que antecede a Era Vargas. Ou seja, alguns setores ao longo da década de 20 vão ficando insatisfeitos com essa dinâmica que excluía, de certa forma, marginalizava os demais estados e as demais oligarquias do processo político brasileiro. E nós temos, por exemplo, o tenentismo, que é um movimento da década de 20, que vai englobar certos militares de patentes um pouquinho mais baixas, num ideal de que essa república estava equivocada em alguns pontos e precisava mudar. Tenentistas esses que posteriormente vão se juntar ao que a gente chamou de Aliança Liberal. O que acontece? Washington Luiz, o então presidente da República, em 1926 até 1930, ele em 29 indica um candidato paulista para o pleito presidencial. E de praxe, desde o início do século XX, nós tínhamos uma dinâmica de rotatividade entre São Paulo e Minas Gerais, com alguns presidentes de outros estados, mas representando a vontade de São Paulo e Minas. O próximo presidente, nessa linha sucessória, nessa lógica da política de café com leite, não poderia ser paulista, deveria ser mineiro. Ou seja, Minas Gerais se sente traído com a indicação de Washington Luiz ao pleito presidencial. Washington defende a candidatura do paulista Júlio Prestes, e então Minas Gerais acaba fazendo alianças com oligarquias de outros estados para que pudesse fazer frente a São Paulo perante essa atitude de indicação de um paulista na linha sucessória presidencial na eleição de 1930. Quem são esses estados, esse pessoal que entra no bonde junto com Minas Gerais? Seriam Rio Grande do Sul e Paraíba, em grande análise. Alguns estados e algumas outras elites políticas mais específicas vão adentrar essa aliança liberal, mas em específico será essa tríade, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Bom, Paraíba indicará João Pessoa para o cargo de vice-presidência e o Rio Grande do Sul indicará Getúlio Vargas. A eleição de 1930 acontece, entretanto Getúlio Vargas perde a eleição para os paulistas, para Júlio Prestes, na verdade. O que desemboca em uma série de alianças que Getúlio Vargas faz após a morte do seu vice-candidato à presidência, João Pessoa, e acaba culpabilizando o governo. E Getúlio Vargas, enquanto oposição, faz um ótimo trabalho de alinhamento com o próprio exército, que marcha para o Rio de Janeiro e depõe Washington Luiz no que a gente chama de Revolução de 30.
onde diversos setores da sociedade se alinham à Aliança Liberal e acabam invalidando a eleição que elege Júlio Prestes. Então, Getúlio Vargas, agora, depois de 10 dias de um regime de junta militar governando o país, provisoriamente, é então presidente de um momento que nós vamos chamar de governo provisório. Provisório, Murilo, são 4 anos, pois é, Getúlio é longo em tudo que faz, o provisório dele dura 4 anos, o cara é um mito. Vejamos, esse governo provisório é quando o Getulhão da massa vai centralizar poder. Então, ele faz alianças com a Igreja Católica, por exemplo, que vão levar à construção do Cristo Redentor e ao ao ensino religioso nas escolas. Ele faz alianças também com diversas elites do Brasil, troca os governadores dos estados por interventores escolhidos a seu dedo. Ou seja, Getúlio, quando ascende ao poder, ele não considera nenhuma eleição anterior à tomada do poder pela Revolução de 30, considerando a Revolução de 30 legítima. Então, em 32 nós temos um atropelo dentro do governo provisório, que se chama Revolução Constitucionalista. Fiquem atentos. Foi um levante armado, uma guerra civil que envolveu São Paulo e o governo de Rio de Janeiro, no qual o Getúlio teve uma vitória militar perante os paulistas, mas os paulistas tiveram uma vitória política perante o Getúlio, que os paulistas, por sinal, defendiam a constitucionalização desse governo provisório, já que em 1930 nós tínhamos uma ruptura que coloca a Constituição de 1891, a Constituição da Primeira República Brasileira, em xeque. Ou seja, Getúlio acaba tendo que elaborar uma Constituição e propor direitos políticos dentro dessa Constituição, como, por exemplo, o voto feminino, ainda que facultativo, o que, vide vocês, tira as mulheres do processo político, pois geralmente estavam subordinadas a uma sociedade que não as dava poder de escolha. Então esse voto facultativo, ele coloca as mulheres numa posição na qual elas não vão ter uma grande participação política assim. Mas é importante lembrar que o Getúlio leva o crédito a isso, mas muita luta feminina aconteceu para que esse voto acontecesse. E ele é um dos exemplos das dinâmicas que essa Constituição, que dá início ao governo constitucional do Getúlio, ela inaugura. Com o governo constitucional, e até um pouco antes, nós vamos ter diversas leis trabalhistas, e aí nós vamos depois ter alguns termos que vocês devem lembrar, como trabalhismo, que vão trazer um caráter de proteção, de regulamentação do trabalho no Brasil. O que era um movimento mundial, Getúlio, inclusive inspirado na Itália, acaba elaborando diversas leis, conjuntos de leis, para que o trabalhador tivesse direito a um salário mínimo, por exemplo, a férias remuneradas, um dia semanal de descanso também remunerado, diversas questões que hoje nós achamos fundamentais. Getúlio implementa nesse momento em pacotes, em leis, assim que não estão ainda consolidadas. Isso vai ser importante para um outro conceito que entra depois de um golpe de Estado que Getúlio dá. Pois é, Getúlio, dentro desse governo constitucional, acaba tendo que lidar com movimentos de extrema-direita e extrema-esquerda brasileira que tentam dar um golpe no seu governo e então retirar do poder, assumir o poder. Esses movimentos, por sua vez, estão relacionados à ação integralista brasileira e à nossa Aliança Libertadora Nacional. Se eu não me engano, essas siglas, esses nomes. Vejam bem, esses estados de golpe, essas oportunidades de golpe que o Getúlio sofre no governo provisório, faz com que ele argumente em 37, a partir da forja de um determinado documento, que os comunistas eles iriam tomar o poder, dar um golpe. Isso nós chamamos de Plano Cohen. É altamente caível em vestibulares e é preciso ficar ligado, porque começa uma grande tradição no Brasil, não bem começa, mas dá um corpo institucional mais popular, que é a tradição de nós odiarmos os coleguinhas comunistas, de nós demonizarmos os comunistas como se eles fossem
grandes comedores de criancinhas, etc., e cada qual com a sua ideologia. Entretanto, o que é fato é que o Plano Cohen é uma invenção de que haveria uma ameaça comunista para que Getúlio Vargas coloque o Brasil em estado de sítio e depois deflagre um golpe, interrompendo as eleições de 1938, a qual já tinham candidatos, inclusive pré-candidatos escolhidos, etc. Em 37 até 45, nós temos o que chamamos de Estado Novo, que é uma ditadura baseada na pessoa do Getúlio, baseada em muito populismo, em propaganda política, em trabalhismo e também em diversas questões que vão delimitar esse Brasilzão que a gente tem hoje em dia de uma forma mais concreta. Por exemplo, um episódio chamado Queima das Bandeiras Estaduais, em 37, dezembro de 37, vai nos trazer a forma nacionalista que esse governo tomava em sua dimensão federal, ou seja, reunir líderes estaduais e queimar as bandeiras estaduais faz com que a centralidade do governo e da pessoa de Getúlio entre em voga. Portanto, não é de se admirar que seja considerado o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Assim como também dizem alguns, o maior estadista brasileiro. Então, Getúlio Vargas, polêmico e grandioso em suas ações, de certa forma, eloquente, acaba marcando a história do Brasil de forma fundamental no século XX e também alinhado com diversas outras ondas mundiais, depois da crise de 29, etc. Getúlio se insere na história de maneira marcante, justamente por ser esse cara que fica quase 19 anos, quase 20 anos no governo do Brasil, 15 na era Vargas, que é o nosso objeto de estudo hoje, e é importantíssimo para a gente entender o Brasil contemporâneo e entender o que Getúlio fez quando fez, para além alguns conceitos para que a gente retome a nossa aula e a feche. Primeiro de tudo, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, cuidava, dentro do Estado Novo, da disseminação da imagem do Getúlio como um grande líder, um grande pai, um estadista que se preocupava com o povo, que fazia alianças e que trabalhava incansavelmente para que o Brasil prosperasse. Obviamente, uma construção de imagem que vigora até hoje. Inclusive, pesquisas mostram hoje em dia que o Getúlio é muito mais considerado pelas coisas boas que fez do que pelas ruins. Vide que o Estado Novo é uma ditadura, e ditadura pressupõe censura, isso mesmo, perseguição política, principalmente aos setores da ala de esquerda. Então, o Getúlio acaba centralizando o poder, fazendo com que o federalismo brasileiro fique às avessas, digamos assim, e só é deposto após uma contradição, que era a sua entrada na Segunda Guerra do lado dos americanos, do lado dos aliados, que acabava sendo um pouco contraditório, porque era um ditador lutando contra ditadores, Mussolini, Hitler. Isso não teve uma reverberação tão grande perante a população, mas era uma contradição que acabava, junto com outros fatores também fundamentais, fazendo com que Getúlio ficasse insustentável no seu posto, dito que se passaram 15 anos em 45. Logo, o exército toma o poder de Getúlio em 45 e a República Populista, que vai ser objeto de uma outra aula, é começada. Getúlio volta ao poder em 51 por voto popular, o que demonstra esse apreço da população à figura de Getúlio e ao que Getúlio representa, o varguismo no Brasil, o populismo, a política de massas e também que acaba congregando o cidadão, o trabalhador, nesse processo todo que a gente chama de Brasil. Bom, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado a aula. Estudem e era isso.